Bom, como um dos objetos, né, da teoria moderna da literatura são justamente os discursos sobre literatura, que é a crítica e a história, então vamos falar um pouquinho mais deles, tá? Nesse item aqui, teoria crítica e história, o companhão mostra as críticas, na verdade, ou os questionamentos que a teoria da literatura faz para esses dois campos, né? Então ele mostra um pouco o que cada um deles aborda e vai falar que a teoria da literatura, de certa forma, né, como eu falei com vocês, ela incide sobre esses discursos para poder questioná-los, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um. A crítica literária, né, ela foi muito frequente no século XIX, no século XX, com a ascensão do jornalismo, né, e da própria literatura. Então havia nos jornais da época, assim, às vezes, às vezes não, frequentemente, um espaço muito grande para os críticos literários, né, que faziam inclusive carreira em torno disso. No século XX também, tá? Mas ao longo do século XX isso foi, de certa forma, diminuindo, tá? Mas, pelo menos no final do século XX, até meados do século XX, isso ainda era uma prática muito comum, né? E a crítica literária, o próprio nome já diz, de certa forma, ela critica, né? Ela julga o texto. Então, ela faz toda uma análise do texto em si, do poema, do romance, do conto, da novela ou da peça de teatro, etc. e tal. E ela vai fazer toda uma avaliação, né, da experiência da leitura, se a leitura foi boa, se ela foi prazerosa, se ela foi enriquecedora, se ela foi desafiadora e por aí vai. Ou seja, ela está analisando basicamente os efeitos que esse texto tem em determinados leitores, tanto que muitas vezes a crítica literária era assim, esse texto é bom para mulheres, ou é bom para homens, ou é bom para pessoas mais velhas, né? Porque o crítico estava analisando os efeitos sobre determinados leitores específicos, né? Inclusive julgando também esses leitores, né? Assim como julgava os textos. Então, normalmente a crítica é uma apreciação da obra. E por apreciação, vocês podem olhar também no próprio, né, dentro da palavra apreciação, tem uma sonoramente, né, a questão do apreço, né, que é o afeto, mas tem também o preço, né? Então o valor de uma obra, o preço social, simbólico, e muitas vezes o preço de mercado também da obra é dado por esses críticos, né? Então ele julga essas obras e, portanto, vai discriminá-las. Isso é bom, isso é ruim, isso não presta, isso é literatura subliteratura, ou literatura menor, uma literatura de baixo nível, ou é uma alta literatura, né? Tem até um texto de uma crítica brasileira, que é a Leila Perrone Moisés, que se chama Altas Literaturas, né? Onde ela vai falar, refletir justamente sobre essa questão, embora ela, na verdade, esteja justamente defendendo um pouco a existência, né, de literaturas ditas superiores. Então, esses críticos eles vão fazer, normalmente, com muita frequência, listas de obras melhores, né? E, na verdade, esse tipo de crítica é que, de certa forma, endossa também, na verdade, ela surge um pouco no jornalismo, muito mais do que na academia, ela surge nas páginas dos jornais, depois ela vai para as páginas das revistas e hoje ela está nas páginas da internet, né? Então, ela sempre foi muito mais jornalística, mas ela já teve mais espaço na universidade. Hoje ela não tem mais tanto lugar na universidade, mas ela ainda é, hoje, como foi no passado, muito interessante para os leigos. Ela interessa, né, para aquelas pessoas que gostam de literatura, que gostam de ler, e como, claro, né, numa vida inteira você não tem tempo de ler tudo, você vai escolher ler livros que são melhores, mais interessantes para você, para o seu gosto e tal. Livros que têm um efeito sobre você, efeitos que te interessam. Então, por exemplo, se você gosta de livros desafiadores, instigantes, você vai procurar
críticas sobre isso e listas de livros com essas características. Se você gosta de romances, você vai procurar listas de romances, de melhores romances. Se você gosta de ficção científica, você vai procurar listas dos melhores ficções científicas para você ler, percebe? Mesmo numa livraria, né, você vai perguntar para o livreiro quais são os livros que ele indica, né? Então, essas listas de livros, às vezes o livreiro te dá até a lista dos mais vendidos. Por exemplo, eu quero ler o que está todo mundo lendo, então você vai nessas listas de mais vendidos e por aí vai. Então, a crítica literária, ela faz normalmente uma espécie de triagem, né, e criando, né, essas listas. Mas essas listas, evidentemente, são discriminatórias, porque elas partem de um juízo de valor de um crítico específico, tá? Então, se um crítico for um crítico, por exemplo, de elite, branco, rico, etc., ele vai ter um determinado gosto, um determinado interesse, determinados pressupostos ideológicos para escolher determinadas obras e não escolher outras, né? Então a crítica literária, às vezes, ela erra muito porque ela parte de preconceitos de leitura do próprio crítico ou às vezes da própria época dele, né? Um exemplo clássico, né, a Clarice Lispector, né, que foi lida na primeira obra da Clarice, né, que foi lida pelo Álvaro Lins, que era um dos críticos literários mais famosos da época. E ele achou, ele falou, né, assim, é uma literatura de mulherzinha, uma literatura fraca, muito subjetiva, chorona e tal. Então, se só ele tivesse lido a obra da Clarice, imagine, né, se ele fosse o único crítico, ou se ele não tivesse tido críticos, se ele não tivesse tido oponentes, né, como o Antônio Cândido, por exemplo, que fez uma crítica mais interessante, leu a obra da Clarice, fez uma crítica mais interessante. Se ele não tivesse tido esses oponentes, né, talvez a Clarice hoje não tivesse feito o sucesso que ela fez, talvez ela nem tivesse continuado a escrever, né, porque em algum momento ela não iria mais vender, não ia fazer sucesso nenhum. Então, muito provavelmente ele ia talvez acabar com a carreira dela, sendo que ela é uma excelente, foi, né, e ainda é considerada uma excelente escritora, né? Então ela entrou para o cânone da nossa literatura, né? Morreu famosa e tudo mais. Então, um crítico literário às vezes acabava com a vida, né? A carreira de um determinado escritor por motivos às vezes muito subjetivos, né? Porque ele julgava mesmo, e por julgar, né? Às vezes é um pouco parecido com o julgamento, né? Legal, assim, você manda como se fosse para cadeia, né? Ou manda para a morte aquele escritor e ele, né, não produz mais, ou produz e não é lido, etc. e tal. Então, a crítica literária, né, tem questões delicadas, né? Mas, de uma maneira geral, ela interessa aos leigos, porque se eu não tenho tempo para ler tudo que existe, né, no mundo, né, eu vou procurar essas listas, eu vou procurar quem me indique determinadas obras, eu vou ler alguns críticos para saber o que ler, né, para poder me ajudar a escolher. Isso ainda é interessante, mas hoje, mais do que nunca, né, a gente já tem uma espécie de malícia com os críticos. Eu sei que esse crítico gosta disso ou daquilo, né, então eu fico com um pouquinho de pé atrás, eu observo, né, o que ele indica e claro, eu posso usar essas indicações, mas eu não vou tomar isso como verdade absoluta, ok? Então, a crítica literária não morreu, ela ainda existe, né? Ela está muito presente na internet. Você tem páginas na internet, inclusive de blogueiros, internautas, coaches de leitura, etc., que indicam obras, ajudam as pessoas a ler, ajudam as pessoas a escolher determinadas obras. Tudo isso é legal, claro, né? Interessa especialmente para os leigos, mas é importante ter um certo cuidado, ter um certo pé atrás, porque a crítica literária ela é judiciária, ela julga, ela avalia, ela discrimina, e por discriminar, né, vocês podem entender aí que ela exclui algumas obras que na verdade são interessantes, são importantes também, e poderiam ser magníficas se você lesse. E às vezes você segue determinado crítico, não segue outro, você pode estar perdendo, na verdade, coisas muito interessantes. A história da literatura, ou a história literária, por outro lado, né, ela não vai discutir tanto o texto, ela vai discutir o contexto, basicamente, né? Ela discute o texto também, mas
o foco dela maior, né? A abordagem principal é com o contexto. Então, ela discute aspectos que são um pouco exteriores à leitura propriamente dita, né? Então, ela faz um pouco, não digo o contrário que é a crítica literária, mas é como se fosse um complemento, né? Então, ela vai analisar aspectos de concepção, de criação, aspectos relacionados à transmissão das obras, as influências culturais, sociais, de determinado contexto histórico, na escrita de determinado autor e também na produção e na publicação de determinadas obras, ou seja, ela vai analisar o contexto histórico e também, e junto com esse contexto histórico, eu tenho um contexto sociológico, eu tenho um contexto de mercado, eu tenho um contexto cultural, etc., que faz com que essa obra seja mais ou bem recebida, mais bem ou mal recebida, por um determinado público leitor. Então, eu não estou analisando mais os efeitos sobre um leitor específico ou sobre um leitor genérico, mas eu estou observando como uma série de fatores políticos, econômicos, sociais, históricos, culturais, de gênero, de classe, de raça, etc., influenciam ou fazem com que uma obra seja mais ou menos lida num determinado tempo, ou como ela foi lida naquele tempo, depois a leitura se modificou e por aí vai. Então, ela hoje é uma disciplina acadêmica, claro, né? Uma boa parte dela, uma parte grande dela, vai para o lado da filologia, né? O estudo da própria linguagem, da origem das palavras, e uma série de outras questões filológicas aí, de como nasce o texto, como nascem as palavras, como nascem determinados conceitos, por aí vai. Então, a pesquisa histórica, né, ela levanta muitas vezes documentos, vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, além do livro em si, né, da primeira edição do romance, o historiador às vezes não, né, frequentemente ele vai procurar todos os rascunhos, né, desse texto para ver também o que a gente chama de crítica genética, né, para ver a gênese desse texto, para ver como ele nasceu, como ele surgiu, como ele foi criado, como ele foi escrito, quais foram as coisas que o autor cortou, quais ele tirou e por aí vai. Ela interessa menos para os leigos, porque o que os leigos querem é auxílio na hora de escolher um bom livro, um bom romance, um bom livro de poemas para ler, né? Mas ela explica um pouco mais determinadas questões, apesar de abordar mais o contexto, ela explica um pouco mais aspectos textuais que muitas vezes a gente não consegue apreender só pelo texto, né? Então a história literária ajuda muito a ler ou a entender melhor um determinado texto. Com frequência, né, o leitor comum, que a gente chama de leitor leigo, leitor médio, né, ele lê um texto, gosta do texto e pronto. O que às vezes, quando ele gosta muito de um texto, ele vai hoje em dia ele vai na internet e vai ver alguns comentários, algumas críticas literárias sobre aquele texto. Às vezes ele vai ver o texto de uma forma diferente e tal. Se ele for um leitor profissional, né, como vão ser vocês vão fazer, quem for fazer letras principalmente, vai ser um leitor profissional. Então, além de ler o texto, depois ele vai ter que ler toda a história daquele texto, onde ele surgiu, né, quem era o autor, a que universo cultural ele pertencia, a que classe social ele pertencia. E tudo isso, de certa forma, explica o nascimento do texto, né, por variadas razões, né? Então, o autor, por exemplo, rico, ou pertencente à alta burguesia, ou à nobreza, ou ao proletariado, por exemplo, ele escreve diferente, ele se posiciona diante do mundo de uma maneira diferente, né? Então, a história literária, de certa forma, influenciou bastante a crítica do materialismo histórico, ou seja, a crítica marxista, claro, porque ela percebe que questões sociais, culturais, econômicas, né, elas influenciam muito a escrita. Então, por exemplo, assim, escritoras mulheres, né, que, primeiro, durante muito tempo as mulheres nem foram permitidas, né, no universo educacional, tá? Muitas delas não sabiam ler. E quando aprenderam a ler, por exemplo, também não tinham tempo, por exemplo, para escrever, para se dedicar à escrita, porque tinham que se dedicar à casa, ao cuidado das crianças, etc. e tal, né? Tem até uma história interessante de uma das autoras inglesas do século XIX, né? As irmãs Brontë, que foram, né, muito famosas na sua época e tudo mais,
duas irmãs que escreveram, se tornaram clássicos da literatura de língua inglesa, né? Agora eu não me lembro se essa história é com elas exatamente ou com a Jane Austen, mas de qualquer maneira uma dessas escritoras famosas do início, né, da literatura, dos romances modernos ingleses, elas dizem, né, que elas escreviam com uma espécie de pranchetinha pendurada nos ombros, né? Então ela ia pela casa fazendo os serviços que ela tinha que fazer, né, orientando os servos, né? E eles tinham empregados justamente porque já eram parte, né? Já eram de uma outra classe. Então, porque se fossem realmente, né, se elas fossem da classe servil, aí que já não escreveriam mesmo, mas enfim, tinham alguns empregados e andavam pela casa olhando as crianças e observando os empregados, mas ao mesmo tempo tinha uma prancheta com o papel, a caneta, o negocinho de tintas, as coisas de escrever, né, e os papéis nessa pranchetinha. Então andavam com essa, como se fosse uma escrivaninha pendurada no pescoço, né? Depois até para a aula de sexta-feira eu vou me lembrar exatamente qual delas era essa escritora, mas enfim, só para vocês entenderem, né, que todo esse contexto histórico, né, no caso de gênero, influencia ou influenciou, evidentemente, a escrita, né, dessas mulheres. Então, até que ponto, né, muitas e muitas mulheres dessa mesma época dela não escreveram porque não tiveram essa ideia de fazer a pranchetinha, mesmo isso é muito difícil, é muito complicado de lidar, né? Então, assim, isso já reduz um pouco o número de escritoras, né? Porque não é todo mundo que está disposto a fazer todo esse esforço, né, para poder escrever, né? Então, todos esses fatores influenciam, evidentemente, bastante, né, a escrita, a produção e o próprio texto, inclusive, né? Bom, também a teoria da literatura, como né, eu disse, ela questiona, então, tanto a teoria, tanto a crítica quanto a história literária. Ela vai fazer uma série de perguntas para esses campos do conhecimento para tentar levantar, né, uma série de questões a partir dessas ideias. Então, algumas dessas perguntas que o Companhão mostra, né, o que você chama de literatura, quais são os seus critérios de valor, por que você prefere essa obra e não aquela, né, assim, por que você estigmatizou essa obra, por que você recusou essa, que peso você atribui, por exemplo, à forma, à função, à influência, por que motivos, né, você observa mais a questão formal e menos a questão de conteúdo, por exemplo. Por que você pergunta pelas causas do texto, né? Quais são as suas motivações? Por que você explica pelo contexto algo que justamente escapa do contexto? Então, a teoria da literatura faz uma série de perguntas, né, para a crítica e para a história, e ao responder a essas perguntas, né, ela mostra como essas perguntas são problemáticas, né, como elas podem ser respondidas de diferentes maneiras, né, e como elas acabam revelando diversos interesses implícitos, né? Então, a crítica literária durante muito tempo, por exemplo, criticou arduamente a escrita feminina, falando que era uma escrita superficial, que era isso, que era aquilo e tal. E quando se foi ver, né, se percebe que eles observavam só alguns aspectos, que não levavam várias questões em consideração, ou seja, tinham interesses, né? O interesse era de diminuir realmente a escrita feminina, de não dar valor para ela, né? Como eu falei do Álvaro Lins sobre Clarice Lispector, chamando a escrita de feminina, né? De mulherzinha demais, de chorona demais, de emotiva demais e tal. Então, qual é o problema, né, de ser emotiva, né? Quer dizer, por que você atribui esse peso, por exemplo, a racionalidade, não a emoção, né? Por que se faz isso? Quais são as implicações ideológicas disso, né? Quais são as implicações socioeconômicas, culturais de você preferir uma determinada coisa ou não outra, tá? Tudo isso não, claro, para valorizar obras que seriam ruins, não é isso, mas para levantar questões de por que determinadas obras são consideradas boas numa determinada época, por que determinadas obras são consideradas ruins
em uma determinada época por determinados grupos sociais, por determinados grupos culturais e tal. Então, é como se fosse, né, realmente uma epistemologia aí da história da literatura e da crítica da literatura. Então, você questiona, né, levanta problemas, né, sobre esses julgamentos, sobre essas reflexões e tal. Para quê? Para que apareçam questões e problemas, né, e interesses, principalmente, que não tinham aparecido antes, né? E para que se descubra, por exemplo, assim, eu não tenho escritores negros, eu não tenho escritoras negras, eu não tenho escritoras mulheres, eu não tenho não tenho escritores pobres, né? Por quê? Porque eles são mais burros, porque eles não escrevem, que é uma parte da crítica falava isso mesmo, que as mulheres tinham limitações cognitivas, que os negros tinham limitações cognitivas, por isso que eles não escreviam, né? E hoje se sabe que não é nada disso, não se tratava de limitação cognitiva, de inteligência, de interesse, não se tratava de nada, se tratava de problemas especificamente econômicos, sociais, de limitações ideológicas, de variadas restrições de gênero, ou de raça, ou econômicas, né? Que não é que impediam que as pessoas escrevessem, mas limitavam bastante, né, esse desejo de escrita. Então, a pessoa tinha vontade de escrever, mas aquela vontade não ia para frente, ou às vezes ia, mas, por exemplo, no caso das mulheres, do século XIX, por exemplo, isso era muito comum, elas escreviam e publicavam com nomes masculinos. Muitas mulheres que tinham maridos, né, publicavam no nome dos seus esposos, né, porque os jornais não aceitavam textos femininos. E muitas escreviam com o nome masculino, aí eles publicavam. Quer dizer, né, se a pessoa escrevesse, assinasse, né, com o próprio nome, ela já não era publicada. Então, para que as pessoas lessem os seus textos, elas publicavam com o nome masculino. E só hoje, com muitas pesquisas, é que a gente está descobrindo, né, que uma série de escritores, homens do século XIX, do século XVIII também, na verdade eram mulheres, né? Então, hoje tem muita pesquisa sobre isso, então as pesquisas levantam, né, essas questões, e a teoria, pesquisas históricas, evidentemente, mas aí a teoria faz essas perguntas para a história. Por que você eliminou essas pessoas? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Né? Então, essas perguntas são importantes e são problemáticas, né? Elas são problemas teóricos que, de certa forma, a gente busca o tempo inteiro questionando, né, essas áreas do conhecimento, né, sobre a literatura, para que a literatura também, por sua vez, fique um pouco mais livre para criar o que ela achar que tem que criar, né, sem muitas limitações, ou se essas limitações existem, que elas sejam sempre confrontadas, questionadas, e por aí vai, ok?